ele sugeriu que eu falasse de algum tema voltado à conservação, né, de anfíbios e répteis e essa relação que a gente tem que ela tem com a percepção que nós temos desses animais, né? E eu tenho me dedicado há algum tempo já a pensar sobre isso, e tem algumas publicações do meu grupo de pesquisa que se relacionam com isso, então eu escolhi esse tema, que é animais de sangue frio, porque os tememos, tá? Então, como o professor Rogério já me introduziu, agradeço muito pela introdução, eu sou professor na Universidade Federal do Amazonas e trabalho principalmente com répteis e principalmente com anfíbios, né? Então, herpetofauna, que é esse grupo que eu vou apresentar para vocês. Posso iniciar, então, Rogério? Sim, pode. Tá. Então tá, eu vou passar para o meu primeiro slide, que é falando para vocês o que é o tal do sangue frio que eu estou me referindo, né? E que muita gente fala. E aí já começa um estigma desses animais, né? Os animais que são pecilotérmicos, né, ectotérmicos, são animais cuja temperatura varia de acordo com o ambiente, né? E nós somos animais mamíferos homeotérmicos. Então, vocês estão vendo aí nessas imagens, né, vocês podem ver uma mão humana aqui e uma serpente. Isso é uma câmera de calor, né, que ela pega os níveis termais, né? Quanto mais quente a cor, mais quente é o objeto. E vocês podem ver, né, que os organismos, como cobras, são muito mais frios do que a nossa temperatura corporal. Mas, né, como eu falei para vocês, esses organismos, eles termorregulam, eles pegam calor do ambiente, né? Então, muitas vezes, eles podem, sim, atingir temperaturas até mais altas do que a nossa. Mas nós chamamos de animais de sangue frio aqueles animais, então, cuja temperatura do corpo, eles não gastam muita energia controlando a temperatura do corpo, enquanto nós gastamos boa parte da nossa energia, né, que vem da alimentação, transformando isso em energia térmica. Então, esses animais, eles são mais econômicos, energeticamente falando, porque eles não fazem essa conversão. E a herpetologia, que é justamente o estudo dos anfíbios e dos répteis, que são dois grupos que têm esse tal de sangue frio, né, acaba tendo um estigma, porque quando você fala para as pessoas em geral que a pessoa, né, aquela expressão, fulano é sangue frio, parece que é uma pessoa indiferente, uma pessoa má, uma pessoa que não tem sentimentos, né? Então, a própria herpetologia, que é o estudo dos anfíbios e répteis, né? Herpeto vem daquele que se arrasta, né? Nessa foto aqui eu estou bem novinho, essa foto foi tirada em 2000 e alguma coisa, 2007, quando eu era estudante de graduação em biologia. Eu comecei a me aproximar desses animais, né? Aqui na foto tem uma jiboia, né? Eu encontrei com ela lá em Belém. E os meus estudantes, né, desde 2013, que eu estou trabalhando como docente da universidade até hoje, têm se interessado bastante por essa área, que até então, né, eles desconheciam e que muita gente desconhece, que é a herpetologia, que é o estudo desses animais, não todos os animais ectotérmicos, porque tem peixes também, né, tem todos os invertebrados, a maior parte deles, mas todos os animais estudados pela herpetologia, né, eles são conhecidos como esses animais de sangue frio, e muitas pessoas não entendem como é que alguém pode se interessar por esses bichos, né, porque muitas pessoas guardam fobias a respeito desses animais. Mas antes de falar de fobia, eu quero falar do conceito de biofilia, né? Se fobia é medo, filia é interesse, é afinidade. E um dos maiores biólogos que já existiu, né, na contemporaneidade, nos tempos recentes, é Edward Wilson, né? E ele cunhou um termo chamado biofilia, né, uma hipótese de que a humanidade ela tem um interesse e um apreço pelo mundo natural. Ou seja, que nós humanos somos programados para gostar de plantas e de animais. Por isso que as pessoas cuidam de plantas dentro de casa, cultivam jardins, têm animais de estimação,
gostam de ir ao zoológico, porque quando tem um tempo livre, gostam de viajar para praia, para montanha, para longe da cidade, para ficar em contato com o mundo natural. Então, o conceito de biofilia é muito diferente dessa fobia, né? É um conceito que traz um gosto inato da humanidade pela natureza. E isso é demonstrado por estudos, né? Por exemplo, esse estudo aqui, ele mostra que crianças têm mais interesse por animais de verdade do que de brinquedos. Ou seja, né, em uma sala em que há possibilidade de uma criança acessar animais de pelúcia ou de borracha e os animais de verdade, as crianças vão perder mais tempo olhando e interagindo com animais de verdade e vão passar mais tempo também interagindo quando os pais estão junto, tá? Então, sozinho essa barra cinza claro e com os pais essa barra aqui cinza escuro. Então, mostra que quando os pais estão juntos e direcionam, né, a atenção das crianças para animais de verdade, essas crianças prestam atenção nesses animais. Adultos também têm biofilia, né? Um caso, por exemplo, extremo de biofilia foi, não sei quem lembra, isso aconteceu há alguns anos atrás, a invasão do Instituto Royal, que era um instituto de pesquisa que fazia testes de medicamentos em beagles, né, que são esses cachorrinhos aí. E diversos ativistas, pessoas adultas, invadiram, né, a propriedade, o que seria configurado como crime, né, e retiraram os animais de lá porque julgavam que os animais estavam sendo maltratados. Então, isso é um caso extremo de biofilia em que adultos, né, são capazes de infringir a lei pelo bem dos animais, né? Então, é um caso bem emblemático e muitos outros existem, então, né, de preocupação do homem com os animais, no caso. Mas, se a gente pensar, por exemplo, em um rato, né, se os cachorros beagles são utilizados como cobaias e ratos também são, por que os adultos não invadem os centros de pesquisa que fazem pesquisa com ratinhos, com hamsters, né? Por que a vida dos beagles importa mais para os humanos do que a vida dos ratinhos, sendo que eles estão em condições muito semelhantes? Alguém aqui que está nos ouvindo gostaria de responder essa pergunta? Vocês podem responder, gente. Podem responder se quiserem. Eu acho que por o cachorro, né, gato, serem animais domésticos, as pessoas criam uma afinidade maior por esses animais, né? Aí, quando falamos sobre ratos, esses animais de laboratório, as pessoas não têm contato, né? Então, tratam como se fossem qualquer animal, não como um animal doméstico, né? Não tem esse amor, esse apreço por esses outros animais. Então, esse amor, esse apreço, ele existe, mas ele é seletivo, né? Isso que você está dizendo. A gente cuida mais de animais domésticos, mas quem foi que domesticou? Fomos nós mesmos, né? Então, a gente está jogando a pergunta lá para trás, no passado, mas a gente não está conseguindo responder, né? Por que a nossa biofilia é seletiva? Alguns animais a gente se importa mais do que outros, isso é fato, né? Então, mesmo dentro de sapos, que é o tema que eu gosto muito de estudar, e o professor Rogério também, né? Entre o anfíbio da esquerda e o anfíbio da direita, qual desses vocês manifestam maior apreço? Olhando assim de uma primeira vez. Da esquerda. Oi? Da esquerda. Da esquerda? Alguém concorda com o colega? Sim. Para mim, o da direita. Da esquerda, né? Ó, já temos 3 votos para a esquerda, 1 voto para a direita, então, no geral, é isso, gente. As pessoas gostam muito mais de bichinhos que são coloridos, que têm uma aparência que a gente chama de carismática,
né? Então, assim, dificilmente alguém faria mal para o bicho da esquerda, para o bicho da direita, que é um sapo cururu. Muitas vezes as pessoas, elas tendem a maltratar, né? Quem nunca ouviu falar em gente que maltratou sapo, que jogou sal, ou que, né, fez atrocidades com esses bichos, pelo simples fato de que esteticamente esses animais não agradam, né? Então, assim, que biofilia é essa que o homem tem, que apreço é esse que o homem tem pelos animais, sendo que alguns deles não só são ignorados, como são maltratados deliberadamente, né? Então, é uma coisa que eu quero provocar vocês, esses pensamentos, para a gente poder entender isso um pouco à luz da história da ciência e do que a gente sabe sobre cognição humana, tá? Darwin publicou, além da Origem das Espécies, que é um livro, né, muito célebre, muito comentado, né? Darwin também publicou coisas sobre a percepção das emoções, tanto no homem quanto nos outros animais, né? E a gente sabe que as percepções negativas são resultados de 3 coisas, na verdade, né, processos evolutivos, culturais e pessoais. Então, assim, vamos dizer que 1/3 da nossa percepção sobre os animais é incontrolável, porque ela é um processo evolutivo e inato, enquanto que os processos culturais e pessoais, né, eles podem ser trabalhados por meio, por exemplo, da educação ambiental. Então, assim como a gente pode ter uma filia ou uma fobia programada dentro de nós, dependendo do grupo animal, a gente pode ter também, né, uma propensão, a gente pode trabalhar os aspectos culturais e pessoais das pessoas com relação a medo, fobia, nojo e aversão, que são, né, os 4 sentimentos que o homem pode, sentimentos negativos, né, que o homem pode ter em relação aos animais. E a gente percebe, né, que essas percepções elas variam de acordo com a idade, o que mostra que muitas vezes, né, crianças mais velhas, com mais idade, têm mais percepções negativas de animais do que crianças novas. Ou seja, né, a percepção negativa dos animais aumenta com a idade. É isso que a gente viu, por exemplo, nesse estudo publicado em 2016 de Pontes da Silva e colaboradores, em que nós investigamos, né, as atitudes tanto de crianças em idade escolar quanto de seus professores em relação a sapos e escorpiões, que são 2 grupos que a gente sabe que existe problema, né, de aversão, fobia, nojo, enfim, sentimentos negativos. Então, a gente estudou esses aspectos ao redor dessa grande floresta, que é essa reserva, chamada Reserva Duque, que fica na periferia de Manaus, e essas escolas, então, ficavam próximas aqui à Reserva Duque. 4 escolas foram estudadas com relação a esses aspectos. E nós percebemos que não há muita diferença entre meninos e meninas, né, na fobia aos animais, mas há sim uma propensão de que crianças em idade escolar posterior, mais velhas, têm mais percepções negativas. Inclusive professores, né, ou seja, pessoas que já passaram da idade escolar, que trabalham na escola e que também nutrem, né, muitas aversões a esses animais, né? Então, assim, a pesquisa foi feita por meio de questionários de perguntas abertas, fechadas, análise de desenhos para as crianças menores, e a gente percebeu, né, que crianças bem pequenas, elas tendem a representar tanto sapos quanto escorpiões, né, nos seus habitats naturais, né, sem fazer nenhum juízo a respeito de males que eles podem causar ao homem, enquanto que crianças com mais idade, né, elas tenderam a fazer desenhos de sapos e escorpiões atacando, lambendo, mordendo pessoas, assustando. Olha só, nessa imagem aqui tem até um caixão que a criança desenhou, ou seja, encontrou um escorpião, encontrou um sapo, morreu, né? Então,
as percepções elas se tornaram mais negativas ao longo da idade, mostrando que existem processos, né, de aprendizado culturais que reforçam essa versão ao longo do desenvolvimento das crianças e que os professores não conseguem reverter, né, dentro da escola, infelizmente. E isso vem desde a cultura, né? Se você pensar o livro mais antigo, que é a Bíblia Sagrada, já traz, né, uma serpente personificando o próprio diabo, o demônio, né? Então, assim, esses animais, né, eles são estigmatizados desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da cultura, a gente tem, né, esses animais representando coisas negativas. Antes de Cristo mesmo, né, 535 anos antes de Cristo, Heráclito ele já dizia que animais têm uma alma inferior ao homem, né? Platão também dizia que a razão ela diferenciava o homem dos animais, ou seja, não era o homem dos outros animais, era o homem dos animais, como se o homem não fosse um animal também, como se não fosse um mamífero, né? Aristóteles também, né, que propôs a escala Nature e as espécies de acordo com o grau de perfeição. E adivinha qual que é a espécie com o grau mais elevado de perfeição? Sim, o homem, né? E todas as espécies seriam imperfeitas em relação ao ápice da perfeição, que é a imagem e semelhança de Deus, que é o que? A espécie humana, né? Tomás de Aquino também, já muito tempo depois, dizia, o homem é a natureza racional, só o homem é capaz de entender os desejos de Deus, né? Então, a religião também não colabora em nada para a nossa relação com o mundo natural, quando coloca o homem como um ser mais perto do divino, enquanto que os outros animais estão mais longe dessa divindade, né? E são mais imperfeitos. E esse tipo de escala tem sido muito prejudicial ao longo da história, né? E isso mudou muito com Charles Darwin, né? Quando ele publicou A Origem das Espécies, em que mostrou que a história evolutiva, né, de todas as linhagens tem uma mesma... tem trajetórias distintas, mas não existe nenhuma espécie mais evoluída do que a outra, né? As espécies, elas são o que são, né? Não existe essa coisa de espécie mais evoluída. Todas as espécies evoluíram e hoje estão no seu estado atual. Outra coisa que Charles Darwin fez, além de colocar o homem como, né, tirar essa perspectiva do homem como um animal mais perfeito ou como um animal especial, né? A perspectiva evolutiva dele não foi o único legado, né? Charles Darwin também publicou esse livro, que é a expressão das emoções no homem e nos animais, ainda separando o homem dos animais, até Darwin fazia isso, mas é uma perspectiva muito interessante em que ele comparou, né, expressões e o próprio jeito, né, tanto dos humanos quanto de outros animais, numa perspectiva de biologia comparada, né? Isso começou a aproximar e começou a juntar o estudo da fauna e do homem como uma coisa mais aproximada, né? Que acabou dando origem depois à etnobiologia e à etnozoologia e aos estudos comportamentais, em que não há mais uma distinção. Olha, esse estudo é de humano, esse estudo é de primata, ou esse estudo é de sapo ou de cobra. A etologia passou a cobrir, né, o comportamento animal, incluindo o homem. Então, uma coisa importante de se pensar é que essas percepções negativas, elas podem ser inatas, ou seja, né, elas podem nascer conosco. Isso não era compreendido até 1632, em que John Locke dizia que a mente do neonato, do recém-nascido, é vazia. A gente nasce com a mente limpa e tudo que a gente tem de experiência forma quem nós somos. Já Kant, ele pensava diferente, né, que a mente do neonato já possui algumas propensões, né, inatas, que já nascem conosco, né, que é o nativismo. E o que se entende hoje da mente humana é que, de fato,
né, nós já nascemos com algumas percepções, nós já nascemos com instintos inatos, não só nós humanos, como todos os demais animais. E uma dessas percepções inatas e instintivas é justamente a aversão a serpentes, que é um dos casos mais emblemáticos, então, quando a gente estuda a etnozoologia e a relação de homens com animais. Né? O homem, homem eu falo da espécie humana, né? Ele tende a temer serpentes, e crianças, né, em idade pré-escolar, submetidas a esse teste que vocês estão vendo, né? É uma tela com 9 imagens, né? E são feitos 2 testes, né? Uma imagem de cobra para 8 de flores e 8 imagens de cobra para uma de flor, né? E as crianças, elas tendem a localizar a cobra muito mais rápido do que a flor, mesmo crianças em idade pré-escolar. Né? Então, assim, a latência para que uma serpente seja localizada é muito mais curta do que para outros objetos, como flores, por exemplo. Então, nós, crianças que nunca foram submetidas ao encontro com uma serpente, tendem a detectar serpentes mais rápido do que outros objetos. E até mesmo o nosso estado fisiológico pode afetar. Né? Esse estudo de 2012, publicado na Scientific Reports, mostra que entre mulheres, né, quando o ciclo reprodutivo da mulher está na fase pré-menstrual, elas tendem a detectar serpentes mais rapidamente do que em outros momentos do ciclo. Tá? Então, isso também é muito interessante, porque mostra, né, que o estado fisiológico que antecede, né, a concepção, a ovulação, pode ser muito importante, e é um período em que as mulheres estão mais atentas e fisiologicamente mais adaptadas, né, para o encontro com uma serpente, ou seja, para detectar e, consequentemente, né, evitar o encontro com uma serpente. Outra coisa que tem se visto, né, em estudos recentes é que entre fotos de serpente, né, nós tendemos a detectar mais rapidamente serpentes em posição de ataque, que é essa posição que vocês estão vendo aqui da cobra enrodilhada com a cabeça pronta para dar o bote. Tá? Então, o tempo de reação aqui, que vocês podem ver nesse gráfico, né, é muito menor, é mais rápido com a cobra em posição de ataque do que com a posição em descanso. Né? A posição de ataque está aqui em escuro e a posição de descanso está em branco. Mesmo com as imagens foram padronizadas para preto e branco, para a cor da cobra e do fundo da foto não influenciarem, né? E as pessoas detectam mais rápido cobras em posição de ataque do que cobras em posição de descanso. E chega ao cúmulo, né? As teorias e os estudos chegam ao ápice, né, de propor que nós somos o que somos muito por causa das serpentes, ou seja, a evolução humana é muito correlacionada com a relação que nós temos com as serpentes. Especialmente a encefalização do homem, que faz ele ter uma cognição maior, está muito relacionada com a maquinaria cerebral que nos ajuda a ver imagens com profundidade, ou seja, imagens estereoscópicas, né? Então, a encefalização dos primatas pode estar, né? Isso é uma teoria que ainda precisa de mais estudos, né? É uma teoria bastante polêmica, inclusive, que é muito suportada e também muito criticada, mas que sugere que a principal força seletiva que levou à encefalização do homem foi o contato do homem com as serpentes ao longo do tempo, porque serpentes são um dos poucos predadores humanos que você encontra em todos os diferentes continentes do globo. E são animais também que conviveram ao longo das suas evoluções, ou seja, né, um processo que pode ter sido coevolutivo.
E um dos maiores suportes, né, dessa teoria da Isbell, que é a pesquisadora que tem se dedicado a isso, é que na ilha de Madagascar, em que não há serpentes, né, os lêmures, que são os primatas de lá, não têm medo de cobra. Não é um medo inato, porque eles não evoluíram com esses animais no mesmo local. Então, eles não tendem a apresentar fobia em relação a imagens ou objetos serpentiformes, justamente porque esse clado, né, não evoluiu junto com serpentes, com cobras. Então, né, até a cor dos animais importa, né? Foi percebido, né, que a percepção de animais em preto e branco e colorido muda bastante e que a visões relacionadas à proteção normalmente são dirigidas a animais coloridinhos, como é o caso dessa perereca aí da imagem, enquanto que sentimentos de medo e desgosto, né, são relacionados com animais que têm cores menos chamativas. Ou seja, né, eles manipularam as imagens desses animais e viram que quando você tira o brilho, quando você tira o contraste da cor, esses animais eles passam de sentimento de proteção vindo do homem para um sentimento de perigo e de aversão. Isso é um paper da Animal Conservation, mostrando, por exemplo, o que a gente pode tirar de lição desse estudo, por exemplo. Quando você está procurando fazer educação ambiental ou está querendo chamar a atenção das pessoas para os animais, é melhor usar animais que têm cores chamativas e cores vibrantes e contrastantes também. Aí, nesse caso, é aquele negócio de espécie bandeira, né? Que usam espécies mais carismáticas para proteger aquela área. Muito bem pontuado. Né? Se você for escolher uma espécie bandeira, que é aquela espécie que vai ser um guarda-chuva, né, para proteger ela, você vai acabar protegendo todas as demais. As espécies que são marronzinhas, pretas, cor de folha do chão, dificilmente elas impactam uma pessoa que está sendo objeto, né, de uma campanha, foco de uma campanha de conservação. Mas se você escolhe uma espécie colorida, né, como bandeira, você tem muito mais chance das pessoas comprarem a ideia. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a escolha de espécies bandeira tem que ser, acaba sendo, de fato, né, dirigida pela coloração. E isso é interessante pensar, né, a coisa da coloração. Né? Esse é um bufonídeo que tem uma cor mais bonita, chamativa, mas que está desaparecido há muito tempo, né? Tá, provavelmente extinto. Mas a gente vê, né, que os animais de sangue frio são justamente os mais ameaçados. Né? Essa lista está bem desatualizada aqui, mas já mostrava, né, que peixes, anfíbios e répteis têm um percentual de espécie ameaçada muito maior do que mamíferos e aves, que são os animais endotérmicos, que são os animais de sangue quente, né? Sem contar todos os invertebrados também, que você tem uma taxa média, né? Que hoje em dia já está muito mais elevada do que esses números aqui, mas só para exemplificar a vocês da diferença que existe, né, dos percentuais de espécies de sangue frio e sangue quente. Tem muito mais espécie de sangue frio no mundo do que sangue quente. Isso é fato. E ainda por cima, elas estão muito mais ameaçadas proporcionalmente. Bom, dito isso, gente, né, falando até essa parte de conservação, eu vou passar agora para uma segunda, que é uma parte final da minha fala para vocês, em que eu vou comentar um pouquinho estratégias locais aqui em Manaus que a gente tem adotado para melhorar, então, essa visão. Uma vez tendo feito o estudo na periferia de Manaus, mostrado que a visão que as pessoas têm, especialmente as crianças, mas os adultos também, e mesmo professores, né, é uma visão muito deturpada acerca desses animais, né, pensando, né, que a grande maioria deles não é peçonhento, não causa nenhum problema para os humanos, muito pelo contrário, tem uma função ecológica, ecossistêmica muito importante, né? O que nós podemos fazer para tentar mudar um pouco essa percepção que as pessoas têm, né?
Então, a gente tem que se concentrar em atividades de educação ambiental voltadas principalmente para anfíbios. Embora, né, serpentes também, temos projetos aqui em Manaus, tem um projeto, inclusive, da Luciana Frazão, que é o Olha a Cobra, que ela trata de desmistificar, né, o mundo das serpentes para as pessoas, mas o meu grupo de pesquisa tem se concentrado mais em atividades de extensão voltadas para anfíbios, né? Desde da proposição do guia de sapos, né, que o pessoal do INPA preparou há um tempo atrás, que é um material muito rico em termos de fotos, de vídeos, e que está disponível na internet para ser baixado de graça, tá? Tanto o livro quanto os vídeos e sons que acompanham esse guia. Exposições, né, como essa exposição que foi feita no Museu da Amazônia, que envolvia os bichos de sangue frio, né, jogos, né, em parceria com empresas que desenvolvem jogos para computador e celular aqui em Manaus, né. Existe uma empresa chamada Flying Saci Studio, que eles têm produzido junto com a gente jogos de educação ambiental. E uma das iniciativas que são maiores no mundo todo, que é a ONG, né, a organização Save the Frogs, que faz o Dia de Salvar os Sapos, né, o Save the Frogs Day, que inclusive é em abril agora, e que, né, é um dia para a gente parar e pensar e promover a importância, a relevância e a beleza e a necessidade de conservação desses animais que desempenham um papel ecossistêmico gigantesco nas teias tróficas, que são muito sensíveis porque fazem uso tanto de ambiente aquático quanto terrestre, e que a gente tem uma diversidade muito grande aqui na região de Manaus, mais de 50 espécies que ocorrem. Então, a gente tem procurado fazer essas atividades de conscientização, né, com esses animais. A Save the Frogs é uma que a gente tem investido nos últimos anos pré-pandemia, né? Com a pandemia está ficando mais difícil, as atividades elas são mais virtuais agora, mas em anos anteriores, né, como esse slide está mostrando aqui para vocês, a gente até publicou um artigo sobre isso recentemente no último número da revista Frog Log, em que a gente fala desse terceiro ano consecutivo que a gente tem feito as atividades do Save the Frogs Day aqui na Amazônia, né, e nossa experiência trabalhando com educação ambiental. Então, nessa imagem aqui vocês podem ver a equipe do Save the Frogs, a gente tem uma camiseta do projeto, né, e a gente monta um stand de exposição com animais vivos, com varal, né, não é um mural, um varal de fotografias de animais, em que a gente mostra também para as crianças possibilidade de elas fazerem atividades lúdicas de pintar sapinhos ou até realidade virtual junto com a Flying Saci, né, jogos de realidade aumentada envolvendo sapos e os seus sons, suas cores, suas formas, né? E a gente fez essas atividades tanto em espaços de educação, como escolas e universidade também, e em áreas verdes da cidade, né? Especialmente em um parque que fica aqui em Manaus, que chama Parque do Mindu, em que existe um grande fluxo de pessoas, de pedestres, né? E as crianças são o foco, né, dessas atividades de educação ambiental, que são feitas sempre um dia por ano aqui em Manaus, pelo nosso grupo, né? E tem uma participação bastante grande dos estudantes de graduação, mestrado, doutorado, que acabam se engajando também e fazendo essa atividade com a gente. Acaba sendo um dia muito divertido para todos nós, porque a gente tem contato com as pessoas, e a gente pode passar o dia todo desmistificando um pouco as crendices, as lendas, né, as fobias, enfim, aproximando e mostrando a beleza e a importância desses animais para as pessoas, né? Aqui nesse slide eu posso mostrar também, teve um dia que a gente trouxe uma banda para tocar aqui para as pessoas, para atrair as pessoas também para ver tanto o show quanto a exposição dos animais, né? Às vezes a exposição é mais improvisada, a gente faz com caixa de plástico, às vezes a gente usa aquários também, a gente faz exposição de animais adultos, de girinos também, a gente leva
lupas, né, para que eles possam ver os animais em detalhes, para que eles possam fazer o uso do guia de identificação para tentar identificar alguma das espécies, né? Então, essa equipe, a Luciana Frazão e Lucas Ferrante, tem me ajudado muito nessas atividades do Save the Frogs Manaus. Então, para fechar essa minha fala, pessoal, eu queria trazer essa frase aqui do grande escritor, poeta brasileiro Guimarães Rosa, que diz que o nosso medo, né, é a extrema ignorância em momento muito agudo. Ou seja, a partir do momento que você conhece, que você sabe da importância da beleza e vê que esses animais são, em sua grande maioria, totalmente inofensivos, né, e ameaçados, você acaba com essa extrema ignorância, né? E junto com isso você reduz muito o medo, que tem esse componente social, né, e psicológico tão forte. Então, assim, não é que a gente vai trocar completamente a visão que as pessoas têm em relação à fauna. Não é esse o objetivo, nem esse o intuito, mas é aliviar um pouco, né, essa percepção que as pessoas têm em relação aos anfíbios, especialmente, né? Sapos, rãs, pererecas. Então, com isso, gente, eu quero agradecer muito pela atenção de vocês à minha fala aqui. Eu quero deixar o meu contato também para quem tiver interesse em entrar em contato, né, para mais informações, quiser saber, né, alguma bibliografia específica que eu falei aqui, é o keffer@ufam.edu.br. A gente tem um Twitter também, o meu laboratório, que é o @kefferlab. Aqui está a logo do laboratório, em que nós postamos as últimas novidades do laboratório, publicações, atividades de extensão também, algumas fotos bonitas também dos nossos trabalhos de campo e laboratório. Então, quem tiver mais interesse em acompanhar nosso trabalho aqui em Manaus, tanto o e-mail quanto o Twitter são formas de contato, tá certo? E, bom, deixo vocês com essa imagem da garotinha abraçando um peixe. Eu quase não falei de peixe, né, entre os animais de sangue frio, mas todos eles merecem nossa atenção, nosso carinho, né, e merecem, principalmente, né, conservação. Merecem existir, continuar existindo. Então, agradeço a vocês pela atenção à minha fala e vou abrir agora para que vocês possam fazer comentários ou tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, gente.